Bom dia. Opa, bom dia. Desculpa pelo atraso. Menino de 3 anos, previamente ígido, dá entrada no pronto-socorro com história de febre de 39,5, associada a vômitos há 12 horas e aparecimento de manchas no corpo há 3 horas. Realize o exame físico da criança. A banca te pede para realizar o exame físico da criança. E aí você não pode esquecer de avaliar o estado geral do paciente, avaliar o estado mental, como está o nível de consciência e como está o paciente de uma forma geral. Não pode esquecer de avaliar a perfusão periférica e se há a presença de sinais meníngeos, sinais de irritação meníngea ou meningismo. Os dois principais são Brudziński e Kernick. Dando seguimento ao nosso checklist, eu não posso esquecer de descrever a distribuição das lesões cutâneas. No caso, a gente tem manchas purpúricas disseminadas e eu tenho que fazer uma análise das suas características. Não posso esquecer de avaliar a horoscopia e a otoscopia. Muita gente esquece desse tópico. E também não posso esquecer de realizar a ausculta cardíaca e a ausculta pulmonar. Eu começo avaliando o estado geral e mental do paciente e como é a distribuição das manchas, né, e características pelo corpo. Eu também observo a perfusão periférica. Pela imagem, percebo que as manchas são lesões purpúricas disseminadas em troncos e membros. E provavelmente elas não desaparecem com digitopressão. Eu observo se no paciente há sinais meníngeos e também avalio orofaringe e otoscopia. Qual o diagnóstico e o agente etiológico mais provável? Candidata, ela descreveu a distribuição das manchas no corpo do paciente, falou das suas características, não esqueceu de avaliar a uroscopia e a otoscopia, que são pontos super importantes na avaliação do paciente pediátrico na emergência, mas ela se esqueceu de realizar a ausculta cardíaca e pulmonar, que é algo básico no contexto da emergência e no contexto do exame clínico de qualquer paciente. Às vezes, a pressa, a ansiedade, o nervosismo fazem com que a gente esqueça pontos básicos, pontos cardinais da nossa prática médica, mas você não vai se esquecer. Realize a ausculta cardíaca e pulmonar, realize todo o exame físico pensando em possíveis diagnósticos diferenciais. Como tarefa 2, a banca te pergunta: qual o diagnóstico e o agente etiológico mais provável para esse caso? Se lembre que é uma criança que tem febre, que tem alteração de lesões na pele, que são lesões purpúricas, e eu não posso esquecer, diante de lesões desse padrão, de pensar em meningococcemia. E se lembre que a meningococcemia é uma urgência médica. Eu preciso pensar logo de imediato para poder iniciar a minha terapêutica. E o agente etiológico mais relacionado com a meningococcemia é, de longe, a Neisseria meningitidis. Na tarefa anterior, eu acabei esquecendo de incluir na avaliação a ausculta pulmonar e cardíaca. Ok, mas já estamos na tarefa número 2. Poderia respondê-la? Tudo bem, né? Você pode repetir para mim? Qual o diagnóstico e o agente etiológico mais provável? O diagnóstico é a meningococcemia, sendo que o agente é a Neisseria meningitidis. Solicite 2 exames que possam auxiliar no diagnóstico etiológico. Eu penso que pode ser um caso de meningococcemia. É super importante coletar uma hemocultura e fazer a coleta do líquor. Mas não basta falar só fazer a coleta do líquor. Eu preciso falar que no líquor eu vou solicitar a bioquímica, a citologia e a cultura do líquor. Tudo isso precisa ser dito claramente para a banca para mostrar que você sabe que a citologia, a bioquímica e a cultura são essenciais para a gente ter o diagnóstico de meningococcemia. Vou solicitar hemocultura e líquor, sendo que no líquor eu também vou solicitar a bioquímica, citologia e a cultura. Estou colocando na tela o resultado.
Oriente o tratamento adequado e as próximas medidas que devem ser tomadas. A gente tem um líquor alterado, a gente tem glicose no líquor baixa, a gente tem um aumento de proteínas e um aumento de leucócitos, com predomínio de neutrófilos. Então, eu tenho realmente que pensar em meningococcemia. E aí, na tarefa 4, a banca te pergunta sobre o tratamento adequado e as medidas que devem ser tomadas. No checklist, você não pode esquecer que, diante de uma suspeita de meningococcemia, eu preciso e devo internar esse paciente. Então, eu vou solicitar a internação hospitalar para iniciar a antibiótico-terapia. Antes de iniciar a antibiótico-terapia, eu tenho que solicitar um acesso venoso e a monitorização desse paciente. Eu não posso deixar de falar isso, não posso achar que o examinador sabe que eu sei que precisa pedir um acesso venoso e a monitorização. Então, não se esqueça de falar. Com relação à antibiótico-terapia, a droga de escolha é a ceftriaxona ou ceftriaxone, que é via endovenosa. Não posso esquecer de falar do isolamento respiratório de gotículas e eu também não posso esquecer de prescrever a quimioprofilaxia com rifampicina para os contactantes. Se lembre que a rifampicina deve ser prescrita por 2 dias e é uma droga por via oral. Não se esqueça, por fim, de realizar a notificação compulsória. Estamos diante de um caso de meningococcemia numa criança e eu preciso fazer a notificação compulsória para a gente fazer uma análise da incidência de surtos da doença. É indicada a internação hospitalar com monitoramento e acesso venoso, iniciar a ceftriaxona intravenosa também, e isolamento respiratório e de gotículas. Eu também prescrevo quimioprofilaxia com rifampicina via oral por 2 dias para os contactantes. Ok. E eu também não posso esquecer de realizar a notificação compulsória. Fim da estação. Obrigada. Oi, tudo bem? Tudo bem, podemos começar? Sim. Então, você está no alojamento conjunto e vai avaliar um recém-nascido do sexo masculino de 38 semanas de idade gestacional e que está com 6 horas de vida. Eu preciso que você realize o exame físico nesse RN. Então veja que você está numa estação de alojamento conjunto, diante de um recém-nascido com 38 semanas de idade gestacional, com 6 horas de vida, e é solicitado esse exame físico inicial. O que é importante no exame físico inicial do recém-nascido? Tenho que realizar algumas medidas antropométricas, então devo solicitar o peso em balança horizontal, o comprimento em estadiômetro horizontal e devo aferir o perímetro cefálico com o auxílio de uma fita métrica. Além das medidas antropométricas, também é importante que você realize o exame físico de rotina, então realizar a ausculta cardíaca, pulmonar, exame físico abdominal, avaliar a pele desse recém-nascido, lembrando que é comum que recém-nascidos a termo ou pós-termo apresentem uma discreta descamação da pele, e também devo externar a necessidade da realização das manobras de Ortolani e Barlow. Você está diante de uma estação de alojamento conjunto, é essencial que você avalie a displasia do desenvolvimento do quadril. E essa triagem é feita por um exame clínico, então pela realização das manobras de Ortolani e Barlow. Como aqui aparentemente a gente não tem nenhum boneco, nenhum manequim envolvido, eu posso apenas falar que essa manobra é necessária. Também devo avaliar os reflexos primitivos desse recém-nascido e avaliar as fontanelas occipital e bregmática. Ok, para começar então eu quero saber qual o peso desse paciente numa balança horizontal. 2.500 gramas. Certo? E qual o comprimento dele num estadiômetro horizontal? 48 centímetros. Perfeito. Utilizando a fita métrica, qual o perímetro cefálico? 32 centímetros. Ok. Dito isso, eu quero fazer agora a ausculta cardíaca, pulmonar e o exame físico abdominal. Tá. Bulhas rítmicas normofonéticas a 2 tempos sem sopro. Frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, murmúrio vesicular bilateral sem ruídos adventícios,
frequência respiratória de 45 incursões por minuto, abdômen globoso, fígado palpável a 1 centímetro do rebordo costal direito indolor, ruídos hidroaéreos presentes e coto umbilical em bom aspecto. Ok, na sequência então eu quero fazer a avaliação da pele desse paciente. É uma descamação leve, principalmente em mãos e pés, sem outros achados. Perfeito. Então eu quero realizar agora as manobras de Barlow e Ortolani. Sem alterações também. Para finalizar, então eu quero avaliar os reflexos primitivos e também as fontanelas occipital e bregmática. Tá bem, então vamos para a próxima tarefa. Eu preciso que você classifique esse RN a partir desses gráficos aqui. Bom, o exame físico desse recém-nascido aparentemente normal. Só que agora o examinador pede que você classifique esse recém-nascido de acordo com as curvas. E daí ele te fornece a primeira curva, que é de comprimento para a idade gestacional. O que é que eu tenho que fazer? Colocar aquele comprimento de 48 centímetros e plotar na idade gestacional de 38 semanas. Se eu fizer isso, eu vou ver que ele está entre o percentil 50 e o percentil 10. Na próxima curva, eu tenho o peso de nascimento para a idade gestacional. Novamente, eu vou pegar aquele peso de nascimento de 2.500 e vou plotar na idade gestacional de 38 semanas, o que vai dar abaixo do percentil 10. E a terceira curva é a curva do perímetro cefálico para a idade gestacional. Perímetro cefálico de 32 centímetros, numa idade gestacional de 38 semanas, ele vai estar entre o score Z-1 e o score Z-2. E munido de todas essas informações, agora você tem que dar diagnósticos, classificar esse recém-nascido. Então, esse recém-nascido que tem o peso abaixo do percentil 10 para a idade gestacional é dito um pequeno para a idade gestacional. Além disso, ele tem perímetro cefálico entre o score Z-1 e -2. Então, ele tem um perímetro cefálico normal. E o comprimento está entre percentil 50 e percentil 10. Então, comprimento adequado. Lembre-se que a gente classifica um recém-nascido como pequeno para a idade gestacional quando ele tem o peso de nascimento abaixo do percentil 10 para a idade gestacional. E não quando o comprimento está abaixo do percentil 10. É importante que você saiba isso para não errar essa tarefa. Bom, eu consigo perceber através dessas curvas que o paciente ele é pequeno para a idade gestacional, ele tem um perímetro cefálico normal, já o comprimento também é normal para a idade gestacional. Tá bom. Eu preciso agora que você veja esse teste do olhinho e faça o diagnóstico dele. A tarefa número 3 vem acompanhada de uma outra imagem. É uma imagem do teste do olhinho. E a tarefa requer que você descreva o teste e dê a conduta desse paciente. Então, a imagem, Rodrigo, que você recebeu é justamente essa. Aqui eu tenho um teste do reflexo vermelho, ou conhecido como teste do olhinho, normal à esquerda, porém alterado à direita. E eu posso, inclusive, dizer que eu tenho uma leucocoria à direita. Então, o reflexo que deveria ser vermelho, na verdade, é um reflexo branco. Esse é um paciente, então, que tem leucocoria à direita. E como eu estou diante de um teste do reflexo vermelho alterado, eu devo encaminhar esse paciente para avaliação oftalmológica. Eu consigo perceber através desse teste do olhinho que o olho esquerdo está normal, já o olho direito eu consigo perceber uma leucocoria, o que me indica com certeza que eu devo encaminhar o paciente para um oftalmologista. Tá. Então agora eu vou pedir para você ver os achados desses exames do paciente e você dar o diagnóstico mais provável, além de solicitar os exames para investigação. Nesse momento, o examinador te entrega mais 2 imagens e solicita o diagnóstico mais provável e possíveis exames para investigação, se eles forem necessários. As imagens são justamente essas, então o que eu vejo é uma maior separação entre o primeiro e o segundo pododáctilo e também identifico o que a gente chama de prega palmar única ou linha simiesca. E é agora que tudo faz sentido. Então veja, Rodrigo, você está diante de um recém-nascido a termo,
termo, 38 semanas de idade gestacional, que nasceu com peso bem na trave do peso normal, 2.500, que quando plotado para a curva deu ali um pequeno para a idade gestacional, aparentemente sem causa, com alteração do teste do reflexo vermelho, então com leucocoria à direita, e que agora também se apresenta com essas alterações fenotípicas. Tudo isso vai te ajudar a compor o quadro do diagnóstico clínico de uma provável síndrome de Down. E uma vez diante de um paciente com diagnóstico provável de síndrome de Down, você tem que investigar as outras possíveis comorbidades que podem estar associadas, como, por exemplo, as cardiopatias. Então, devo solicitar um ecodoppler cardiograma e também devo solicitar TSH e T4 livre para fazer o rastreio do hipotiroidismo congênito, que também pode estar associado à síndrome de Down. Lembre-se que os hormônios tireoidianos são essenciais para o início do desenvolvimento do sistema nervoso central. Por isso, o diagnóstico deve ser precoce e o início do tratamento também. Para confirmar o diagnóstico de síndrome de Down, eu preciso solicitar o cariótipo e daí você fechou a sua estação de pediatria. Aqui o principal diagnóstico para esse paciente é a síndrome de Down. Por conta disso, eu solicitaria um ecodoppler cardiograma, TSH, T4 livre e um cariótipo para confirmar. Tá. Era isso o fim da estação. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Criança de 8 meses é trazida pela mãe com queixa de febre de 38,5, coriza, tosse seca discreta e queda de estado geral há 3 dias, em uso apenas de soro fisiológico e antitérmico, e hoje ela refere que iniciou com manchas avermelhadas pelo corpo. Faça o atendimento da criança. Ajuda meu bebê, doutora. Nessa estação, está sendo solicitado que você interaja com essa atriz, que é uma mãe desesperada que traz a criança nos colos solicitando atendimento. Veja que aqui eu tenho uma boneca envolvida no colo dessa atriz. Pode ser, Maitê, que você tenha que examinar essa boneca, então já fique aí meio ligada com relação a essa possibilidade. Essa é uma estação que tenta colocar você numa situação real, então simulando mesmo a sua relação médico-paciente e todos os passos que você tem que ter no dia a dia atendendo uma mãe e uma criança. Então, eu tenho que começar o atendimento dessa criança me apresentando como médico, cumprimentando essa mãe, e aí eu vou começar a anamnese mais adequada. Então, eu vou questionar sobre a duração da febre, eu vou investigar as características do exantema, então começou aonde, foi para onde, como ele é, e eu devo perguntar também se tem casos semelhantes na família. Também devo complementar essa minha anamnese questionando sempre sobre caderneta de vacinação, se a caderneta está completa, já que é uma criança com febre e manchas no corpo, então provavelmente uma doença exantemática, e você sabe, nós temos aí uma série de vacinas no nosso calendário vacinal contra doenças exantemáticas. Com relação ao exame físico, eu devo realizar otoscopia e horoscopia. Eu estou diante de uma febre, então febre requer sempre que você avalie ouvidos e horoscopia, porque a fonte da febre pode estar ali, e eu também devo realizar o exame físico habitual, então realizar a ausculta pulmonar, cardíaca e avaliação abdominal. Meu nome é Maitê, eu que vou atendê-las hoje, tá bom? Doutora, por favor, ajuda minha bebê, ela tá tendo muita febre. Faz quanto tempo que ela tá com febre? Tá desde ontem, tá mais de 38 graus, 38 graus e meio. A senhora notou se apareceu mais alguma coisa? Apareceu alguma manchinha no corpo dela? Exantema maculopapular, que se iniciou em nuca e agora já ocupa o tronco. Ela chegou a ter contato com alguém que teve um quadro semelhante? Não, ninguém. Eu queria, por favor, a caderneta da criança, da paciente, para ver as vacinas. Está em dia. Doutora, eu não falto em nenhuma vacina, nenhuma. Isso mesmo, a senhora tá de parabéns. Agora eu vou realizar exame físico na criança, então considera as minhas mãos lavadas. Eu queria fazer otoscopia e horoscopia. Orofaringe hiperemiada, com manchas branco-azuladas de cerca de 1 milímetro de diâmetro em mucosa jugal.
Otoscopia com opacificação de membrana bilateral, sem hiperemia. Ok. Eu vou querer fazer um exame físico então mais completo. Eu queria estado geral da paciente, a parte pulmonar, cardíaca, abdominal. A paciente está em bom estado geral, descorada, uma cruz em 4, hidratada, anictérica, acianótica. Bulhas rítmicas nomofonéticas a 2 tempos sem sopro, frequência cardíaca sem batimentos por minuto, murmúrio vesicular bilateral sem ruídos adventícios, abdômen globoso, flácido, sem visceromegalias, ruído e hidroaéreo presente, indolor. Doutora, por favor, me diz, o que minha bebê tem? Prova prática, às vezes pode acontecer essa certa confusão. Você está interagindo com uma atriz e, ao mesmo tempo, tem um avaliador ali conversando com você, dando algumas respostas ou fazendo algumas perguntas, mas veja, quando a mãe pergunta para você o que é que meu filho tem, isso significa que a sua próxima tarefa é justamente dar o diagnóstico dessa criança. Então, veja, você está diante de um lactente, 8 meses de vida, com sintomas de infecção de vias aéreas superiores, então coriza, tosse, febre, e que evoluiu com exantema em tronco, com disseminação crânio-caudal, máculo-papular. Ao exame físico, o que é que você achou de mais importante? Você encontrou hiperemia em região de mucosa jugal e também uns pontos brancos que são característicos do sarampo. As manchas de Koplik são patognomônicas de sarampo e permitem que você faça esse diagnóstico já de bate-pronto. Eu acho que a sua filha tá com sarampo. Como assim, sarampo? E agora, o que eu faço? Agora que você já sabe que essa paciente tem sarampo, fica muito fácil dar a conduta. Então, num caso de sarampo, eu tenho que orientar, basicamente, medicações de suporte. Então, orientar o uso de antitérmicos. Além disso, eu devo orientar essa mãe sobre possíveis complicações, como, por exemplo, otite média aguda, pneumonia e encefalite, e orientar ela quais que seriam os sinais de alerta necessários para o retorno ao pronto-socorro. Também devo prescrever vitamina A. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a vitamina A está indicada em crianças com diagnóstico de sarampo, já que a hipovitaminose A está associada a uma maior morbimortalidade do sarampo. E sempre que você estiver diante de alguma doença de notificação compulsória em uma prova prática, você deve falar que vai fazer notificação compulsória. Eu sei que aqui não parece muito uma informação relevante para essa atriz-mãe, mas não se esqueça que você tem um examinador ali atrás. Então, o examinador quer que você fale que vai realizar a notificação compulsória, porque isso é um ponto no seu checklist. Não, mas fica tranquila, eu vou passar pra ela um antitérmico, que é um remédio pra controlar a febre. Só isso? E também vou passar vitamina A. Tá bom. Mas olha, é muito importante que a senhora retorne pra gente reavaliar. O sarampo, ele tem uma evolução benigna na maioria dos casos. Então as crianças vão ter febre, vão ter essas pintinhas, mas depois ela melhora. Só que em alguns casos pode ter encefalite, pode ter otite, pode ter pneumonia grave. Não, mas fica tranquila, que são exceções, ok? Então, se a febre dela não melhorar, mesmo com o antitérmico que eu vou prescrever, se a senhora notar que ela tá com dificuldade pra respirar, tem que trazer antes, imediatamente, pra gente reavaliar ela aqui no pronto-socorro, tá bom? Tá bom. Obrigada, doutora. Eu queria também, por favor, a ficha de notificação compulsória pra eu notificar o sarampo. Tá ok. Cita para mim 2 estratégias de controle que podem ser tomadas pela vigilância para o controle dessa epidemia no país. Maite, o sarampo voltou no Brasil e o seu examinador pede agora 2 estratégias de controle. Ele já dá a dica aí que você está acabando a sua estação, né? Isso já mostra que está acabando sua estação de pediatria e que você realmente não precisou nem examinar, nem realizar nenhum procedimento naquela boneca. A boneca só serviu mesmo de apoio para a atriz. Então, com relação a 2 estratégias de controle da epidemia nesse nosso país, você poderia citar a vacinação de bloqueio com a vacina tríplice viral em todas as pessoas que têm contato com pacientes com sarampo. Lembrando que essa vacinação deve ser feita em até 72 horas da exposição ao caso. E também uma estratégia muito importante, que é a instituição da dose 0 da vacina do sarampo para crianças de 6 a 12 meses de vida, já que essa é uma faixa etária de maior morbimortalidade e uma faixa
faixa etária suscetível ao sarampo, já que no calendário de vacinação habitual, a tríplice viral só é fornecida na sua primeira dose com 1 ano de vida. Eu vou querer instituir a dose 0 de vacina, que é uma vacina que vai ser instituída de 6 a 12 meses, e também a profilaxia, né, com a vacina, o bloqueio vacinal para os contactantes até 72 horas da exposição. Tá ok, tá liberada. Muito obrigado, tá? Obrigada. Vai dar tudo certo, tá bom? Obrigada, doutora. Tchau, tchau.